Então, esta terra virou Santa Catarina. Mas quem decidiu esse nome? E por que justamente Santa Catarina? Há 500 anos, essa terra passou a ser chamada de Santa Catarina. Mas para entender como isso aconteceu, vamos voltar no tempo. Para uma época em que essa ilha era um dos melhores abrigos para quem navegava pelo sul do continente. Um lugar seguro e estratégico no caminho para o Rio da Prata. Foi assim que, em 1526, chegou aqui um navegador chamado Sebastião Caboto. Ele veio, na verdade, em busca de um caminho que levasse ele às Índias. Então a missão dele era essa, buscar especiarias, né? Só que quando ele passou por aqui, pelo sul do Brasil, ele começou a ouvir relatos, aqui em Florianópolis, começou a ouvir relatos de muito tesouro nos Andes, né? Então ele largou aquela missão dele e foi atrás do sonho da riqueza. Uma das embarcações de Caboto encalhou ao sul da nossa ilha. Ele acabou ficando alguns meses por aqui. Nesse período, teria construído uma nova embarcação, um pequeno porto e até uma capela. Mas espera, como Caboto ouviu essa história se não falava a língua indígena? A verdade é que ele não foi o primeiro europeu por aqui. Aqui já havia alguns europeus. O navio de Aleixo Garcia, que havia naufragado anos antes, deixou aqui alguns sobreviventes, né, o próprio Aleixo Garcia, e os relatos dos navegadores da época falavam que paravam os navios por ali. Mas sabe por que estamos falando de Caboto? Porque foi ele quem batizou esse território como Ilha de Santa Catarina e registrou o nome nos mapas. E por que ele escolheu esse nome? Bom, eu sei quem pode me ajudar a contar essa história. Era uma tradição dos navegadores, quando descobriam uma terra nova, denominar exatamente um santo ou uma santa. A segunda versão, dada pelos historiadores, era de que ele também teria sido motivado pelo nome da sua esposa, Catarina Medrano. Essa tese é contestada por Lucas Boatê, que é um dos mais antigos e importantes historiadores aqui da nossa terra. Ele chegou próximo ao dia de Santa Catarina de Alexandria. Bom, se a mulher dele também tinha esse nome, podia ser pela santa também, né? Me conta, quem foi Santa Catarina de Alexandria? Vamos lá, com o maior prazer. Era ela filha de nobres de Alexandria, teve uma educação aprimorada, com os melhores monges, melhores professores da época, e ela tinha uma acessibilidade extraordinária, exatamente pela sua formação, primeiro formação intelectual e depois pela formação religiosa. E aí ela aderiu ao cristianismo, né? Se tornou, como diz o historiador, noiva de Cristo, né? De maneira absolutamente definitiva, e a partir desta formação, ela começou a ficar atenta aos sofrimentos, aos gritos, às torturas que o Império Romano, o imperador Maxêncio, disse também que o nome era Maximino Gaia, mas na verdade era Maxêncio. Ele perseguia os cristãos. E ela, ouvindo registrando esses sofrimentos, essas torturas, esses martírios aos cristãos, ela se solidarizou e então enfrentou o imperador Maxêncio. O imperador Maxêncio ficou sensibilizado, ficou impactado com a beleza dela e com o conhecimento dela. E lançou vários desafios. Primeiro desafio convocando 50 sábios de toda a região da Alexandria, todo o Império Romano, para se defrontarem com ela. E ela acabou convertendo os 50 sábios. Uma jovem muito bela, muito inteligente, que ousou no seu tempo ser diferente, falar aquilo que pensava, estudar, e que a sua inteligência absolutamente não encontrou obstáculo na fé, muito pelo contrário, a fé iluminou a sua inteligência e por isso realizou tudo aquilo que realizou. A fé nela ficou tão grande que um mosteiro foi construído no Monte Sinai, onde seu corpo foi encontrado. O lugar, com mais de 1400 anos, é tão protegido que até mesmo Maomé e Napoleão assinaram documentos pela conservação e proteção do mosteiro. Mas como uma história que começou no Egito foi parar lá na América do Sul? Exatamente por causa da devoção que existe por ela, em função de suas virtudes. A fé santa fez com que seu nome atravessasse os oceanos e batizasse nosso território. Hoje, essa adoração se mantém, e uma das mais altas expressões está na presença das relíquias de Santa Catarina em Florianópolis. E aí iniciou-se ali contatos com o Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, com o arcebispo Damianos de Monte Sinai. Então o arcebispado de Monte Sinai, depois de muitas entrevistas, muitos contatos, muitas cartas, muitos documentos, concedeu que as relíquias pudessem ser retiradas, parte do corpo de Santa Catarina,
e uma distinção muito especial pudesse ser trazida ao nosso estado. Esses 2 fragmentos das relíquias estão na Capela Ecumênica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e na Igreja Ortodoxa Grega São Nicolau, aqui no centro de Florianópolis. Tio Moacir, relíquias não são apenas objetos antigos, né? Para muitas religiões, elas representam uma presença viva atravessando o tempo. Sim, a relíquia não é uma peça de museu, não é um objeto de memória, não é um objeto de estimação, não, absolutamente. Relíquia é a presença de Deus através desse objeto na nossa vida. Ali nós não veneramos a memória daquela história biográfica, nós reverenciamos Deus. Deus que também nos santifica através dessa energia que está ainda presente nessas relíquias. Cabot, quando batizou a ilha, estava a serviço da coroa espanhola. Durante muitos anos, portugueses e espanhóis cobiçaram essa terra. Mas esse é o nosso tema do próximo episódio. Não deixe de acessar nossas redes sociais. Até lá!